Será que não é possível estabelecer uma coisa? Porque, por exemplo, quando se fala agência de checagem, é um negócio que me arrepia. Primeiro é o seguinte, agência de checagem, antigamente, quando você tratava no campo da comunicação e permitir ou não aquela condição de exibição ou produção de conteúdo, aquilo antigamente se chamava censura. Perfeito? E era monopólio do Estado. Então não existe, e isso não existe, eu estou afirmando ao senhor, que não existe atividade econômica privada registrada no CNAE, do Ministério da Economia, que possa chegar e dizer o Terça Livre falou sobre tal matéria, tal ângulo e tal, e ele está produzindo uma mentira, um fake news e tal. Por quê? Porque eu sou uma agência de checagem e eu checo as notícias privadas. Não existe essa autonomia. Não existe agência privada com autoridade de censor. Pode discordar da minha forma e pode até dizer que aquilo que eu falei não é verdade, mas jamais é autoridade de classificação. Claro. Então essa atividade econômica é ilícita. Perfeito. Eu queria ver a nota fiscal que essas agências de checagem apresentam a esses veículos de comunicação. Excelente. Qual é o tipo de serviço que eles prestam? Porque eu já pesquisei, eu não estou falando aqui porque eu acho, eu estou dizendo que eu sei. Eu pesquisei, inclusive, dessas agências de checagem, o contrato social, as atividades dela, e elas se apresentam como editoras, produtoras de conteúdo, jornalismo, clipping. Elas não dizem que fazem checagem de empresas privadas de comunicação. Então é uma violação econômica e acho que Vossa Excelência podia aproveitar e tomar uma direção nesse sentido, porque inclusive requisitar as notas fiscais de prestação de serviço, porque configura uma prestação de serviço ilícita, e inclusive os contratos a gente tem que ver, porque se tiver sobre isso é matéria ilícita. Excelente análise, eu nunca tinha ouvido uma análise sobre as agências de checagem tão acertada como essa. E você tem total razão. Eu cito um exemplo, a AFP, a agência de checagem chamada AFP, fez uma parceria, um contrato, sei lá o que, com o TSE. Sim. Então, veja, nós temos um modelo de governança eleitoral que é o único no mundo, né? O TSE administra as eleições, e quando eu falo administra as eleições, é tudo. Faz os softwares, faz as licitações, faz o treinamento do pessoal, contrata as empresas terceirizadas que inclusive são usadas por hackers para invadir o sistema, ou seja, fazem de tudo. Além de administrar as eleições, legislam, muitas vezes contra a vontade do próprio Congresso Nacional, e também julgam. E, portanto, se o TSE administra as eleições, em determinados casos, como no caso que eu revelei com o presidente Bolsonaro, de duas opções, uma. Ou o TSE é vítima, ou o TSE é investigado. Isso aí. Né? Mas a AFP, a agência de checagem, pega as versões do TSE, como se fossem verdades bíblicas incontestáveis, e coloca, e vai rebatendo tudo aquilo que se discute, tudo que a comunidade acadêmica se discute, a AFP rebate com as notas do TSE. Nessas últimas semanas aconteceu algo engraçado. A AFP simplesmente, vejam só que grave, criou uma frase, inventou uma frase de um professor, o professor Mário Gaziro, e colocou lá a frase. O professor Mário Gaziro disse isso. O professor Mário Gaziro ouve isso, falou, eu nunca disse isso. Olha só. Entrou em contato com a agência de checagem que, pelo amor de Deus, professor, tira o post do seu Twitter, porque senão vai nos queimar, nós vamos corrigir. Então, olha só, quem faz a checagem das agências de checagem? É isso aí. Os caras inventaram a frase de um professor, meu Deus do céu. Então, o pessoal da AFP, tomem vergonha na cara, pô.